Olá pessoas! No vídeo de hoje eu vou fazer um planner que uma cliente encomendou e eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês o passo a passo. Vai ser um planner de encadernação costura e cola, que é estilo Moleskine, eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo. E a cliente pediu realmente 100% personalizado, ela queria de um jeito específico, então não é um planner completo, ele é algo intermediário entre um planner, uma agenda e um sketchbook. Ele tem as páginas iniciais do planner, que seria os calendários anuais, tem os spreads mensais, né, de janeiro até dezembro e mais 2 meses de 2023, e o restante da agenda do planner são páginas vazias, que é a forma como ela queria, porque aí ela conseguiria planejar da melhor forma possível, porém fazendo um produto que é mais barato do que seria realmente um planner ou uma agenda personalizada. Como você tem menos páginas impressas, você gasta menos dinheiro ali para produzir, então para ela também fica mais barato, então ela sempre opta em encomendar esse tipo de planner por conta disso, porque ela tem ali o principal para se organizar e nas páginas brancas ela escreve da forma como ela quiser, como se fosse um bullet journal mesmo. E ela também pediu para colocar umas páginas coloridas na frente, no início, páginas pretas. Não sei exatamente para quê, não sei se ela faz uma capa, alguma anotação especial, mas tem umas páginas coloridas no início, eu vou mostrar aqui para vocês direitinho. E fica aí uma dica de planner personalizado para vocês fazerem para vocês ou para vender também, né? Um planner mais barato e mais simples que pode servir aí para algumas pessoas. Antes da gente começar, os recadinhos de sempre, não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal e clicar no sininho se você ainda não for inscrito. E me sigam também nas redes sociais, Instagram, Facebook e entrem no canal do Telegram. Olha só, eu já tô com os meus arquivos aqui. Essas aqui são as páginas que vão ser impressas. Eu ainda tenho que pegar aqui as folhas que vão ser em branco. Aqui as folhas pretas que eu vou precisar tanto para fazer a guarda, tanto para fazer as primeiras páginas e a minha arte da capa. A gente vai começar montando o miolo porque a gente precisa da medida do miolo para ter a medida da lombada. Aqui, obviamente, eu já calculei a medida da lombada, certo? Uma vez que a minha capa já está impressa. E eu calculei muito simplesmente, né? Eu tenho mais ou menos a minha medida padrão, então uma vez que eu fiz o caderno dessa forma, eu já sei o tamanho, né? Mas se você não tiver feito caderno ainda, você não souber o tamanho, você pega a folha de miolo igual a que você vai usar. Essa aqui é sulfite 90 gramas, então eu só peguei as 90 gramas que eu tenho aqui e fiz, dobrei um caderninho de modelo, né, um caderninho de rascunho para eu ver quanto que ia dar a largura, e aí eu consegui calcular mais ou menos a largura da lombada para já imprimir a capa, né, para ela já ficar pronta e eu já chegar aqui e já conseguir fazer isso, tá? Mas aqui eu vou fazer o bloquinho primeiro, de qualquer forma, o miolo, para vocês verem como que eu calculo se eu não tiver uma medida padrão, né, se for a primeira vez que vocês estiverem fazendo e tudo mais. O ideal é sempre fazer o miolo primeiro, tá? Então, pelas páginas aqui do planner, que são as primeiras páginas impressas, o restante vai ser em branco, né? Eu imprimi 8 folhas, que é o que eu precisava aqui para fazer a quantidade de itens que ela queria, né? Os meses e tudo mais. Então são 8 folhas, que são 16 páginas, né? No resultado final aqui, depois que dobrar, vão dar 16 páginas. 16 não, mentira, 32 páginas. Eu falei 16, eu falei errado. Vão dar 32 páginas aqui no resultado final, tá? Que dão 8 folhas sulfite frente e verso, tamanho A4. E aí eu separei então em 2 bloquinhos, certo? Aqui vão ser 4 folhas para cada bloquinho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha só. A ideia é pegar as 4 primeiras, vou dobrar dessa forma. Aí a gente tem aqui a capa do planner. Tem os calendários 21 e 23 menorzinhos, 2022 maior, que é o ano seguinte, né, o próximo ano. Aí aqui vem o spread de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí aqui, ó, o final do bloquinho, deixa eu arrumar aqui para vocês verem, é o lado de cá do mês de julho, que vai continuar no próximo bloquinho, certo? Que eu vou dobrar dessa forma, ok? Deixa eu botar aqui do jeito certo pra gente não tirar da ordem. Aí o próximo bloquinho, então, viria julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e aqui eu ainda coloquei janeiro e fevereiro de 2023, porque a cliente pediu para fazer dessa forma, porque ela disse que sempre no final do ano já surgem compromissos, até fevereiro mais ou menos, e ela queria já ter esses spreads prontos para já começar a usar do próximo ano, tá? E aqui a última página seria uma página de anotações de bolinha, né, bullet, antes de passar para as folhas brancas, que é aqueles que ela faz a anotação normal, certo? As páginas aqui já estão na minha ordem certinha. Como eu já separei os miolos, eu não vou juntar de novo, os miolos não, né, os bloquinhos, eu não vou juntar de novo, eu vou só dobrar aqui pra gente já fazer o corte com ele já dobrado, certo?
Qual que vai ser o tamanho do meu miolo? Eu vou usar o meu tamanho padrão aqui de 14.2, que é sempre a medida que eu uso. Seria o 14.8, que é a metade de uma folha A4 dobrada ao meio. Menos uns 6 milímetros aqui, que é o que eu tiro mais ou menos para fazer o acabamento, tirar as pontinhas aqui e tudo mais. Então, minha medida padrão, 14.2. E de altura, eu vou usar 20.4, que seria 6 milímetros a menos da minha capa, que vai ser 21 centímetros, né? Que é um tamanho, é a altura padrão de um tamanho A5, certo? Então, eu já vou cortar aqui para ficar da medida certinho. Vou cortar em cima e embaixo primeiro. E aqui, lembrando que eu vou ter que cortar um pedaço em cima e um pedaço embaixo, para que a arte fique alinhada, fique centralizada, né? Se eu cortar tudo de um lado só, vai descentralizar isso aqui. Então, se eu tenho 21 e eu quero chegar em 20.4, eu tenho que tirar 0,3 de cada lado, correto? Marquei 0,3 e agora eu vou fazer esse refile. E é capaz de eu ter que ajustar um pouquinho mais aqui, eu vou mostrar para vocês já já. Aqui eu vou cortar pelo outro lado, essa outra dimensão aqui, né, a parte de baixo, pelo seguinte motivo. Eu cortando do lado de cá, dessa forma, eu passo o estilete da parte de fora da página para a parte da dobra, certo? O ideal é você sempre cortar da dobra para a parte aberta. Então, eu vou virar porque eu consigo fazer isso. O meu estilete ele vai pegar a partir daqui, a partir da dobra, tá? É sempre melhor você cortar a partir da dobra e não da parte aberta. Então, eu virei aqui só para eu conseguir fazer isso, tá? Vou pegar aqui, então, 0,3, igual eu tinha feito inicialmente do outro lado, que eu apaguei para fazer do lado de cá. Aqui, ó, foi impresso numa folha um pouquinho maior, pelo visto, porque quando eu meço aqui, ele tá com entre 20.5 e 20.6, tá? Então eu ainda vou cortar mais um pouquinho e eu vou cortar na parte de cima, porque aqui ficou sobrando, tá vendo? Tem um espaço em branco aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, das linhas que acabou que ficou falhado aqui na impressão, certo? Por mais que eu tenha colocado ela passando aqui, fazendo a sangria, mas não sei porque veio um pouquinho falhado. Então eu vou cortar aqui mais um pouquinho para garantir que eu vou tirar isso aqui. Vou pelo menos tentar tirar o máximo possível, né? Aí agora já deu uma melhorada e vou cortar o outro lado em 14.2. E depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa nessa outra metade aqui, certo? Cortar a altura, depois cortar a largura. Depois que você terminar de cortar, eles vão estar certinhos, do mesmo tamanho, já sem margens, né? Se você tiver feito todo o cálculo e tudo bonitinho aí, vai estar desse jeito, divididinho. E aí, o restante do planner vai ser folha branca, sulfite 90 gramas normal, né? Eu já tô aqui com o meu restante separado. Eu preciso, de acordo com o que eu combinei com o cliente, de 140 páginas finais. O que significa que eu teria que dividir isso por 4 para saber quantas folhas de A4 eu preciso. Por quê? Porque cada folha, quando você dobra ao meio, ela vira 4 páginas, certo? 1, 2, 3, 4, certo? Quando você dobra, fica isso. Por isso que para fazer 140 páginas, que é o que ela queria, eu preciso de 35 folhas A4. Então, elas já estão aqui separadas. E eu vou separar isso aqui em 5 bloquinhos de 7, tá? Porque acho que vai me dar aqui um bom acabamento por bloquinho. Não precisa colocar folha demais, porque senão acaba que o bloquinho fica muito grosso, difícil de costurar, o acabamento não fica tão legal, tá? Então aí eu recomendo mais ou menos essa quantidade por bloquinho, no máximo 10 folhas, ok? Então vou usar 7 aqui, 5 bloquinhos de 7. E vou fazer a mesma coisa, dobrar no meio e fazer o refile para ficar do tamanho final, igual a gente fez nos outros 2 blocos. Quase todas as folhas do miolo agora já estão prontas, eu já tenho a parte impressa, já tenho a parte branca. Faltam só as folhas pretas de introdução que ela pediu para colocar, né? Vão ser 2 folhas, deixa eu pegar aqui. 2 folhas pretas, 180 gramas, que eu vou dobrar para fazer 8 páginas no total, certo? Essa folha aqui chama Duplicolor, tá? Você consegue achar em papelaria comum, eu comprei na Calunga, só para vocês saberem. E ela é 180 gramas, então ela é interessante para fazer esse tipo de coisa, porque ela é mais grossinha, tá? Mas ela não tem tantas opções de cor, mas para esse tipo de coisa já resolve. Então, vou dobrar aqui e ela vai ser um bloquinho à parte, mesmo que sejam só 2 folhas. Como é mais grossinho, de 180 gramas, ela já vai ser suficiente para segurar esse bloquinho, né? Ela não precisa de muita folha, então não tem problema eu usar só 2 para poder fazer esse bloquinho inicial, tá bom? Vou cortar aqui também na mesma medida. E a Duplicolor, ela vem numa folha maior, tá? Se eu não me engano,
40 por 66, alguma coisa assim. É uma folha grande, tipo cartolina, que eu já tinha cortado aqui em tamanho A4, pra ficar mais fácil de fazer isso aqui, tá? Aí eu só vou cortar no tamanho final, igual a gente fez o outro, que ficou 20.4 por 14.2, mesmíssima coisa, tá? E aí a gente vai passar para furação e depois para costura para poder finalizar essa parte inicial aí do miolo. Então, meu bloquinho vai ser feito dessa forma. Bloquinho preto inicial para abrir, depois vem com as páginas impressas e depois um tanto de página branca, certo? Meu bloquinho vai ser feito assim. E como que eu vou fazer essa furação? Começando aqui pelo primeiro bloquinho, né, que seria o preto, eu vou pegar a medida central, fazer uma pequena marcação no centro mesmo. Então aqui, se eu tenho 20.4, seria em 10.2. E a partir desse furo, eu vou fazer mais 4 furos, aliás, 2 para cada lado, com 4 centímetros de distância entre cada um. Você precisa trabalhar com essas medidas? Não, você não precisa, você faz as medidas da forma como você quiser. Mas esse bloquinho aqui, como ele vai ser costurado e depois colado, você não precisa colocar furo demais, não precisa mesmo, porque senão você vai gastar tempo desnecessariamente, tá? Tanto para furar quanto para costurar, não precisa. 5 furos já são mais que suficiente. E aí você tem duas formas de furar. Você pode vir aqui pela parte de dentro e atravessar, fechando o bloquinho em cima da sua mão, que é uma coisa que eu costumo fazer muito aqui, para quem não tem um berço de furação. E a segunda forma é com o berço, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então esse primeiro já tá furado. Vamos fazer a marcação aqui do próximo e eu mostro para vocês como furar no berço. Pega o seu berço. Esse aqui meu é da loja da Nádia, eu vou deixar o link embaixo na descrição para quem quiser com cupom de desconto. E aí você vai apoiar o seu bloquinho nessa beiradinha, tá vendo? Para delimitar, para ele ficar bem retinho. E aí você vem com o seu furador aqui, 90 graus, e atravessa nas marcações, certo? O resultado é o mesmo do que se você fizesse isso aqui que eu acabei de fazer, que eu fiz no outro, né? De dobrar o meio e atravessar, tá? Dá na mesma. Mas se você tiver um berço, também acelera o processo, mas não é necessário, tá? Só se você quiser realmente. Então, vou fazer o restante da furação aqui, de todos os outros bloquinhos, exatamente da mesma forma. E aí a gente passa pra costura. Como que eu vou fazer essa costura? Esse tipo de encadernação é conhecido como Carol Stitch. Você pode fazer também com a French Link, mas eu não acho necessário. Eu acho que você acaba gastando mais tempo do que precisa para esse tipo de costura simples, já que vai ser colado ainda, certo? Você pode também chamar de costura e cola simplesmente, que é o método mais comum de encadernação, tá? Qual que é a linha que eu vou usar? Para esse tipo aqui, eu gosto de usar essa linha comum, que não é uma linha encerada, porque ela é mais barata. E como aqui já vai cola, eu não preciso de uma linha super potente para segurar, tá? Então eu vou com essa linha basiquinha mesmo. Ela eu acho que deixa eu ver aqui dentro, ela é polipropileno, então é uma linha plástica mesmo, bem simplesinha. Esses rolos costumam ser baratos, tá? E essa linha aqui não chega a ser um branco, não. Ela é tipo um pérola, assim, eu acho, né? Que ela é meio brilhantinha, tá vendo? Mas tanto faz a linha que você quiser usar. Eu só não acho que vale a pena usar a linha encerada, porque nesse caso específico, que vai cola ainda, porque a linha encerada é mais cara e não justifica, tá? Você vai encarecer o seu processo sem necessidade. Então, qual que é a quantidade de linha que eu vou usar aqui? Normalmente, para esse tipo de costura, eu uso sempre a altura do caderno vezes a quantidade de bloquinhos mais 2. É mais ou menos a medida padrão que eu uso, certo? Aqui eu tenho 8 bloquinhos, correto? Então, eu usaria 10 vezes a altura aqui em linha. Porém, como essa linha é muito fina, por não ser uma linha encerada, eu vou fazer ela dobrada ao meio. Eu vou passar ela 2 vezes aqui. Então, teoricamente, eu teria que usar mais ou menos 20 vezes a altura. Mas, para esse tipo de processo aqui, eu acabo gastando menos, tá? Quando eu duplico, eu não realmente duplico a quantidade de linha. Eu não sei exatamente explicar, mas eu já fiz alguns testes e foi essa conclusão que eu cheguei, que eu não preciso efetivamente duplicar quando eu passo 2 vezes, certo? Então, ao invés de usar 20, eu vou usar mais ou menos 16, que eu acho que vai ser o suficiente. Antes de passar na agulha, eu vou encerar a linha, porque por mais que eu não precise de uma linha encerada por conta da força aqui, já que vai ser colado, eu gosto de trabalhar com a linha encerada,
por conta da tensão aqui, da tração, na verdade. Ela fica mais fácil de trabalhar. Essa linha que não é encerada, ela é muito mais difícil, ela esgarça com facilidade, você acaba demorando muito mais para costurar. Então, eu vou encerar ela com um pedaço de cera mesmo, ok? Cera de abelha. E por que então que eu não uso direto uma cera encerada, já que eu vou... Uma cera encerada é ótimo. Uma linha encerada, já que eu vou encerar de qualquer forma, porque esse processo é mais barato, tá? A linha mais a cera é mais barato do que a linha encerada. Então, eu prefiro para esse tipo de costura, tá? Na maior parte das vezes, quando a costura é exposta e tudo mais, que eu preciso que fique mais bonito, que fique com uma atração maior e tudo mais, aí eu já uso a linha encerada de fábrica, que é melhor, ok? E aí eu só vou passar a minha linha pelo bloquinho de cera aqui para fazer essa cobertura. E aí eu faço uma vez de um lado, num sentido, né? Depois eu vou voltando e fazendo de novo no outro sentido. Aí eu aumento aqui a camada de cera e a consequente proteção da sua linha. Cheguei do outro lado, agora eu vou puxar ao contrário. Agora que está encerada, eu vou passar aqui na minha agulha e vou dar um nó do outro lado. E aí a minha linha vai ficar dessa forma, tá vendo? Dupla dentro da agulha. E você só faz isso se a sua linha for muito fina. Se você estiver trabalhando com uma linha encerada comum, não faça isso, porque vai ficar muito grosso e você vai acabar estragando o acabamento do seu caderno. Vai ser muito mais difícil, tá? E mesmo que você passe uma única vez dentro da sua agulha, não dá o nó no final também, porque fica ruim pelo mesmo motivo. Também fica muito grosso e fica difícil de você fazer a costura. Então, para começar, vou começar aqui pelo bloquinho de baixo e a gente vai subindo aos poucos. Eu vou abrir o furo aqui pela parte de dentro, mas a gente vai entrar pela parte de fora no primeiro furo. Aí nesse primeiro bloquinho você simplesmente vai fazer o zigue-zague até o final e depois voltando, tá? Só isso que você vai fazer nesse primeiro aqui. Quando você sair aqui no penúltimo furo, você vai voltar para esse primeiro, onde está o nó, tá? Você tem que tomar cuidado para não atravessar por dentro do nó, dar uma puxada de lado aí, para você conseguir entrar no furo sem atravessar esse nó. Pela parte de dentro, você vai passar aqui por baixo para dar um nó também. Passou por baixo e entrou aqui nesse loop, para finalizar o nó. E aí você vai sair de novo, puxando esse nó pro lado de fora. Dá uma puxada aí pra lateral também, pra você não passar por dentro do nó, nem por dentro do nó que tá aqui do lado de fora, tá? É um pouquinho mais complicado, mas vai puxando aí pro lado que dá certo. Aqui eu passei um pouquinho dentro da linha, deixa eu puxar ela aqui. Aí foi. Com cuidado você puxa pro lado de fora, tá? Vai devagarzinho, só dá uma puxadinha de leve pra ver se ele vai sair. Não puxa com força, senão você acaba rasgando, tá? Ele vai sair daqui e vir pro lado de fora. Se você não conseguir, não tem problema. Não fica puxando com força, não, que você acaba estragando, tá? Vai devagarzinho e tenta chegar ele o mais próximo possível aqui do lado de fora. Pega o próximo caderninho. Vou abrir aqui pela parte de dentro para ficar mais fácil de entrar. Entro aqui. Sai no próximo. Ajusto bem, sempre ajusto o tempo inteiro para ficar alinhado, tanto desses dois lados aqui, ó, aqui e aqui, para ficar retinho, tanto na frente, certo? Principalmente na frente. E aí você vai fazer o quê? Você vai passar aqui por trás das linhas do bloquinho anterior. Você vai descer aqui à direita por trás dessas linhas. Sobe à esquerda também por trás das linhas e entra de novo no furo. E você vai fazer isso até o último furo desse bloquinho. Saiu aqui no último furo desse bloquinho, como você não tem uma linha do lado direito para descer, você vai simplesmente subir do lado de cá e entrar aqui nesse loop para dar o nó, antes de passar para o próximo bloquinho. Ajusta, passa para o próximo.
E aí você vai seguir o mesmo princípio aqui até o final. Aqui só vai variar porque você não tem a mesma linha que você tem aqui, tinha no bloquinho anterior. Esse aqui você não tem linha, mas o princípio vai ser exatamente o mesmo. Aqui, ao invés de passar por baixo da linha, atrás da linha, aliás, você vai passar por baixo do bloquinho anterior. Mesmo princípio aqui, da direita para a esquerda. Dessa forma aqui. Com cuidado para não passar por baixo dessa linha que ainda tá mais ou menos aqui no meio do caminho. Qualquer coisa você puxa ela um pouco para você passar por cima, certo? Faz a mesma coisa, passa por baixo do bloquinho anterior, da direita para a esquerda. E você vai seguir fazendo isso por todos os bloquinhos até o último, certo? Aqui não vai mudar, realmente só o primeiro e o segundo bloquinhos que são um pouquinho mais diferentes por conta dessa linha que existe aqui, certo? O restante é todo igual, você vai seguir fazendo isso até o final, lembrando de no último furo de cada bloquinho, você dá um nó, da mesma forma que você fez no bloquinho anterior. Você vai passar por baixo e entrar por dentro do loop para dar esse nozinho, e aí você passa para o próximo bloco, certo? Terminou de costurar, seu bloquinho vai estar desse jeito aqui, ó. O que aconteceu aqui no final? Acabou que a minha linha ficou curta, eu não consegui fazer o último nozinho final que eu precisava dar aqui. Qual que é a ideia? Quando você chegar no último, você vai entrar no furo, na parte de dentro, fazer o nó igual você fez lá embaixo, de passar aqui por baixo, entrar no loop, e daí sair com o nó também, puxando aqui pro lado de fora, exatamente igual você fez no primeiro furo aqui. Só que aqui o meu ficou um pouquinho curto, então eu não consegui entrar aqui. O que eu fiz então? Eu simplesmente dei um nó aqui juntando as duas pontas, passei por baixo normalmente e fiz um nó juntando as duas pontas, tá? Não é o melhor método porque não prende tanto, mas uma vez que isso aqui vai ser fechado ainda com cola, não tem tanto problema. Se você passar por esse problema mesmo de ficar sem esse restinho de linha para poder entrar, fazer o nó dentro e puxar para fora, você pode fazer isso. Você corta aqui as duas pontinhas que estão na agulha e daí você junta uma com a outra e dá um nó aqui pelo lado de fora, certo? Só uma dica aí para caso vocês fiquem sem linha nesse final. Aí a gente vai fazer a cola então dessa lombada. Usando uma prensa de livro ou livros mesmo, peso, alguma coisa assim, se você tiver, a prensa é melhor, porque você já consegue elevar o caderno, né, já que você coloca ele aqui no meio, então ele já fica acima do nível da mesa e também fica pressionado para que você consiga colar sem que as coisas saiam do lugar. Mas se você não tiver uma prensa, você pega livros para botar por baixo e livros para botar por cima, fazendo essa mesma coisa que eu tô fazendo aqui, prendendo centralizado, quietinho no lugar e tudo mais. Aí você ajusta as páginas para elas ficarem certinhas, tanto aqui do lado, igual eu falei, tanto aqui na frente, né? Vai mexendo para ter certeza de que eles estão alinhadinhos e aí você vai fechar e a gente vai passar a cola. Aí, vou usar a minha cola PVA normal. Essa que eu tô usando é da Tech Bond, que é a que eu costumo usar. Você pode usar qualquer outra cola branca aqui, desde que seja PVA, tá? Você pode usar também cola de blocagem, se por um acaso você tiver aí, mas você não precisa comprar só pra isso, a cola PVA já resolve. Eu vou levantar aqui um pouquinho só pra eu conseguir enxergar e pra ficar mais fácil de vocês verem também. A ideia é passar nessa lateral aqui, fechar isso aqui, com muito cuidado para não ensopar também muito as folhas e elas entranharem muito aqui para dentro do caderno, né? Só toma esse cuidado aí. Não tem problema pegar um pouquinho aqui na parte de cima, porque isso aqui ainda vai ser tampado com a guarda, tá? Então não precisa preocupar tanto com a limpeza dessa parte, desde que você não passe muito pro meio da folha, né? Se você ficar só na beiradinha, não tem problema. Na hora que você estiver passando a cola, você tem que tentar prender essas linhas aqui também, né? Que são os restos dos nós, para que eles fiquem presos aqui e não fiquem saindo na sua lombada, né? Que eles vão precisar ficar escondidos aqui. Então só dá uma puxadinha pra lateral, igual eu fiz aqui, para você prender com a cola. Dá uma achatadinha assim, e aí ele prende bem, tá? Faz a mesma coisa com o nó lá do início também. Não esquece de prender todas as pontinhas para nada ficar aparecendo. E aí, depois que você fizer essa primeira camada, você vai deixar secar e fazer uma segunda e, se você quiser, uma terceira camada. Normalmente, com 2 camadas eu já acho que é o suficiente, tá? O importante é que você consiga preencher
o máximo possível desses espaços aqui entre um bloquinho e outro, sem deixar também muita cola entranhar aqui nos furos, né, para não estragar as folhas na parte de dentro. Você vai vendo mais ou menos a lombada se preenchendo, tá? Vocês vão entender o que eu tô falando. Enquanto a gente espera a primeira camada secar, eu vou deixar isso aqui de lado, só pra gente fazer já o corte da fita, marca-página, e do cabeceado que eu vou colocar. O cabeceado, ele vem nessa fita aqui, olha só, tá vendo? Ele vem em metro, e aí eu vou cortar o suficiente pra pegar essa lateral aqui do caderno para fazer o acabamento, certo? Então, você só vai pegar a sua régua aqui do lado e fazer a medição de qual que deu a altura do seu bloquinho. Eu só não vou encostar aqui porque ainda tá molhado de cola, então eu não quero sujar a minha régua. Mas o meu deu entre 1.7 e 1.8, tá? Eu vou fazer esse corte, então, já de uma vez, vou deixar isso aqui de lado. E vou fazer a marcação aqui na minha fita. Eu vou pegar aqui uma caneta esferográfica normal azul, ver se eu consigo fazer essa marcação de uma forma que eu consiga enxergar, porque esse cabeceado é um pouquinho mais escuro, então ele é mais difícil de enxergar. E existem várias cores diferentes, tá? Vocês podem procurar a cor que vocês quiserem de acordo com o projeto de vocês. Ou se vocês querem usar um padrão, né? Aí vai de cada um. Então aqui vou pegar mais ou menos 1.7, o que vai dar? Deu pra enxergar? E eu preciso de 2, né, já que vai um para cada lado do caderno. E a fita, eu já tô com um pedaço separado aqui, que é um pedaço avulso que eu tinha, mas eu preciso do caderno colado e seco para eu passar por dentro para ter mais ou menos uma ideia do tamanho, tá? Então a gente vai fazer isso daqui a pouco, vou deixar isso aqui de lado por enquanto. E enquanto isso, eu já vou arrumar aqui a guarda, e para fazer a guarda eu preciso de 2 folhas, aqui também de tamanho A4, porque a guarda tem que ter o mesmo tamanho do miolo, certo? Então, eu vou dobrar aqui, do mesmo jeito que eu fiz com as folhas de miolo, e vou cortar exatamente do mesmo tamanho, só que aqui são 2 folhas avulsas, né? Porque vai uma em cada lado do bloquinho. E exatamente a mesma folha que eu tô usando, tá? A Duplicolor 180 gramas preta. Para fazer guarda, eu recomendo aí pelo menos uns 150, no máximo 200, não precisa ser mais que isso. E aqui, ó, essa folha, ela tá com uns arranhados aqui, então eu vou usar essa parte aqui pra colar na capa, tá? Porque ela vai ficar escondida, vocês vão ver aqui direitinho. Então deixa eu só cortar o tamanho da medida, e aí eu vou fazer a segunda camada de cola da lombada, e aí deixar secar, e a gente cola o cabeceado e a fita marca-página. Depois que terminar de secar o seu bloquinho, é só você tirar da sua prensa e a gente vai seguir para o restante das etapas. Primeira coisa vai ser colar a fita marca-página. Como você faz? Você pega aqui mais ou menos 2,5 cm para dentro do bloquinho, da parte de cima, tá? Confere qual que é a parte de cima. Aqui no meu caso, olha só, a parte de cima é aqui, então eu tenho que colar a partir daqui, certo? Então, mais ou menos uns 2,5 cm aqui, você não precisa medir não, vai mais ou menos no olho mesmo, tá? E aí você vai passar a cola e ele vai atravessar aqui. Então você vê mais ou menos a medida, o meu vai dar um pouquinho maior aqui, eu vou ter que cortar um pedaço no final. Olha só para vocês terem uma ideia do tamanho da fita, deixa eu já cortar de uma vez. Para esse tamanho de caderno A5, eu tô usando 27 centímetros de fita, ok? Vou pegar uma folha de rascunho, passar a cola aqui no pedacinho que eu vou colar. Pressiono aqui e seguro um pouco para não soltar. Aí, agora eu vou colar o cabeceado aqui para fechar. Vai ser um de cada lado, né? E a gente vem com ele aqui por cima. A gente vai passar a cola e deixar essa parte que é mais grossinha, essa parte preta, no meu caso aqui, vai ficar para fora do bloquinho, né? Ela fica aparecendo desse jeito aqui. Você vai passar a cola só nessa parte de baixo, aqui, onde não pega nessa parte que vai ficar aparecendo. E aí você cola aqui. Agora eu vou pegar a guarda aqui pra gente colar e depois fazer o fechamento com o reforço da lombada. Pra guarda, ela vai vir aqui fechando e a gente vai colar só a beiradinha aqui. Faz a mesma coisa do outro lado. Para fechar tudo isso, a gente vai colar um reforço de lombada aqui, que é um pedaço da minha folha preta que sobrou, já que era uma folha grande, né, igual eu falei com vocês lá no princípio, sobrou um pedaço, então eu já cortei aqui. Você precisa mais ou menos de uma medida suficiente para pegar aqui um pedacinho do cabeceado para prender ele melhor, mas sem chegar na largura inteira para não ficar aparecendo. E o que você precisa é isso aqui, ó, ele vai vir aqui na lateral
Deixa eu centralizar aqui mais ou menos. Vou dobrar com a minha dobradeira aqui para marcar. E aí eu vou colar isso aqui, tá? Agora que eu marquei, eu passo a cola aqui primeiro na parte central. Não precisa ficar muito certinho, tá? Só mais ou menos onde você marcou para você colar essa parte primeiro. E depois a gente cola as duas abas. Isso vai ajudar a prender tudo junto e dar mais sustentação para o caderno. Agora, com o bloquinho pronto, a gente vai deixar ele aqui de lado para fazer a montagem da capa. Para minha capa, eu já tenho todos os meus cálculos feitos também, tanto que eu já imprimi, né? Já tá tudo bonitinho aqui. Eu vou explicar para vocês rapidamente qual que é o cálculo que vocês têm que fazer para saber o tamanho dos papelões, da lombada, etc. A lombada, primeiro, é aquilo que eu falei lá no princípio, sobre você tá com o seu bloquinho finalizado para você vir aqui e medir, tá? Então aqui, o meu tamanho final ficou aproximadamente 1.8, eu acho. Deixa eu enxergar mais próximo aqui. Aqui ficou com 1.8 depois de finalizado. É importante você medir depois que finalizar, porque você tem todos esses complementos. Você tem um cabeceado, você tem você tem a guarda, você tem um reforço de lombada e tudo isso acaba que acrescenta nas medidas, ok? Então é importante que você meça o seu bloquinho depois de finalizado. Se você já tiver mais ou menos uma noção, você já tiver feito mais de uma vez, aí vai ficando mais fácil, né? Você não precisa medir todas as vezes que você fizer. E aí, beleza. Para a largura do seu papelão, o princípio vai ser o mesmo. Pro meu bloquinho aqui, eu tenho de tamanho final 14.3. E aí, como que eu calculo o tamanho do papelão e da minha capa, né? Se eu tenho 14.3, para esse tipo de encadernação, eu gosto de trabalhar com uma capa 6 milímetros maior do que o tamanho do miolo. Então, a minha capa final seria 14.9, correto? Porém, a gente tem que considerar o seguinte: para fazer a capa, a gente tem a lombada, a gente tem dois espaços que eu chamo de gap, você pode chamar de canaleta, que são aqueles que vêm vazios aqui para permitir a abertura da capa, e aí a gente tem um papelão. Quando a gente vai calcular o tamanho final da capa, a gente leva em consideração também esse gap. Então, se eu tenho um tamanho final da capa, que a gente acabou de calcular aqui, de 14.9, o gap eu costumo usar aqui 8 milímetros, então o meu papelão seria 14.1, correto? Porque aí eu somo 14.1 com 0.8, tenho 14.9, que é 6 milímetros a mais que é o tamanho final do meu miolo de 14.3, ok? E o princípio da altura é mais ou menos o mesmo. Se eu tenho aqui, vamos ver. E aqui é importante você considerar também o cabeceado, tá? Ele influencia na altura também. Você consegue mais ou menos ter uma noção de que ele aumenta 1 milímetro para cada lado, tá? Para você poder calcular de forma mais fácil antes de fazer o seu bloquinho. Mas aí você pode medir depois de finalizado aqui. Eu fiquei no final com 20.6, tá? Então 20.6 e a minha capa teria que ter 21.2. Porém, o meu tamanho máximo de papelão que eu consigo fazer aqui é 21, porque é o tamanho que eu tenho disponível aqui de papelão. Então vai ficar um pouquinho diferente aí, eu teria que ter 20.2, mas eu já tô considerando também que o papel vai aumentar um pouquinho o tamanho do revestimento, tá? Mas o cabeceado é menos problemático, ele fica certinho no tamanho da capa, tá? Não fica ruim. O problema é se o miolo ficar certinho. Então você pode simplesmente considerar só a medida do miolo se você quiser, que aqui no meu caso ficou 20.4 mesmo, tá? Então seria com mais 6 milímetros, 21, então vai dar certinho. O cabeceado provavelmente vai ficar mais certinho, mas o miolo em si vai ficar numa distância boa, ok? Então, eu tenho aqui gap de 0,8, lombada de 1,8, o meu papelão aqui da capa principal tem 14.1 e a altura é 21, certo? Eu já tô com os meus papelões cortados, a minha lombada e os meus dois papelões. Eu vou fazer as marcações aqui pra gente colar da seguinte forma. Deixa eu deixar o papelão e o miolo de lado. Eu vou pegar aqui pela parte da frente e marcar, fazer uma pequena marcação nessas marcas de dobra aqui, tá vendo? Que eu fiz no computador vermelhinhas. Então eu pego a minha régua e o meu boleador, que é essa ferramenta aqui de marcar. Você não precisa usar isso, você pode usar uma caneta sem tinta. E eu vou passar aqui só em cima das marcas, para eu conseguir visualizar do outro lado e fazer uma marcação de lápis de um lado a outro para eu conseguir me guiar sem que fique torto. Pelo verso, eu vou pegar essas marcas e ligar um ponto a outro, só para eu ter as minhas linhas guias aqui e conseguir colar da melhor forma possível.
Agora, para colar, eu sempre colo primeiro o elemento que é mais importante, de ficar centralizado, né? Aqui, no caso, o mais importante de ficar certinho é o nome dela, tá vendo? Que tá escrito aqui na frente. Eu preciso que ele fique certinho. Ele não tá centralizado, tá? Mas ele tem um motivo para estar um pouquinho de lado, porque o elástico que eu vou colocar vai aqui do lado. Então, o ideal é que isso aqui ficasse centralizado. Então, eu vou tentar alinhar isso aqui primeiro, quer ver? Eu vou colocar aqui o meu papelão. E deixa eu ver se o papelão tá mais ou menos certinho ou se ele tá torto, porque pode acontecer de estar um pouquinho torto e você ter que ajustar as outras medidas. Então sempre colhe primeiro o que é mais importante de estar no lugar certinho. Ele tá muito pouco fora aqui, acho que não vai influenciar, tá? Então eu já vou seguir pra cola disso aqui sem problemas. E agora eu vou prosseguir para colar o restante e vou fazer a mesma coisa. Eu acho que eu vou precisar ajustar aqui, porque a minha lombada ficou maior do que o esperado. Eu tinha feito um cálculo menor aqui, deixa eu ver. Eu tinha feito o cálculo com 1.3 mais ou menos, e a lombada ficou com 1.8, né? Deixa eu até conferir aqui. Isso, exatamente. Então, eu vou ter que ajustar isso aqui. É exatamente por isso que eu falo, sempre cola primeiro o que precisa estar mais certinho, né? Porque aqui vai descentralizar o restante. Então, é por isso que eu falo para medir sempre o bloquinho depois de feito, né? Para você ter uma noção melhor aqui. Porque por mais que eu tenha feito mais ou menos os cálculos, como eu usei umas folhas um pouco mais grossas e tudo mais, acabou saindo do tamanho que eu tinha planejado, tá? Mas aqui não vai influenciar por conta disso aí que eu já fiz, que eu alinhei o que era importante alinhar, o resto vai ficar um pouquinho descentralizado, mas é a parte de trás, então assim, não vai fazer tanta diferença pro resultado final aqui. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá no final. Aí aqui eu vou marcar de novo, certo? Já que eu vou ter que ajustar a medida. Agora vamos fazer a cola das abas, igual eu sempre faço. Vou cortar aqui as diagonais, virar a pontinha e depois virar as pontas maiores, as abas maiores, aliás. Agora eu vou fazer o furo para colar o elástico pela parte da frente. No verso da capa, eu vou usar o meu gabarito da loja da Nádia, que eu também vou deixar o link e cupom de desconto na descrição do vídeo. Vou alinhar aqui e vou fazer o furo com o meu formão. Vou só marcar aqui e eu vou tirar para poder fazer o furo que eu acho melhor, tá? Eu consigo fazer isso de forma mais precisa. Pela parte de dentro, eu vou marcar aqui 2,5 para cada lado, a partir do furo, que é onde eu vou cortar para poder colar o elástico. Com o estilete eu vou atravessar aqui com cuidado, não vou botar muita força para não atravessar de um lado ao outro, é só o suficiente para tirar as primeiras camadas do papelão. Aí eu vou pegar o meu formão aqui e escavar para tirar essa parte aqui e poder colar o meu elástico. Para calcular o tamanho do elástico, eu pego o meu miolo, coloco por dentro para simular ele aqui dentro da capa fechada e pego o elástico aqui a partir do furo que eu fiz, 2,5 cm mais ou menos, que é o que eu vou colar para a parte de dentro, passo pelo lado de fora e chego até o outro lado aqui, deixando levemente tensionado para eu ter um elástico mais preso, né? Ele não ficar muito bambo, não precisa tensionar demais para ele também não ficar muito forte com risco de arrebentar com facilidade, ok? Aqui tá dando mais ou menos 30 centímetros. Vou tirar o miolo, deixar de lado de novo e vou atravessar com o elástico para colar. Pego aqui a partir do furo e venho com o meu formão para ajudar a atravessar, com cuidado para não rasgar o elástico na hora que eu estiver passando aqui, para não estragar a capa também, botando força demais. Então vai devagarzinho, só para você atravessar e puxa pelo outro lado. E aí eu vou passar um pouquinho de cola aqui e segurar um pouco até prender. E aí a gente vai passar para a finalização, que é só para colar o miolo aqui para terminar o caderno. Agora, para colar, o que a gente vai fazer? Primeira coisa de tudo é sempre colocar o seu miolo dentro, colocar realmente na posição, dar uma apertada, ver se está tudo certinho, se você não precisa fazer nenhum tipo de ajuste antes de colar o miolo na capa, tá? Porque pode acontecer de precisar fazer um ajuste ou outro nos tamanhos.
Aqui o meu tá certinho, parece que eu não vou ter problema nenhum de tamanho. Aí, como é que eu vou saber onde que eu preciso colar o meu miolo? O que que eu sempre faço? Eu coloco ele aqui dentro, exatamente igual eu fiz aqui, abro, e aí eu vejo que onde mais ou menos ele tá posicionado, certo? Antes de tudo, deixa eu fechar de novo e alinhar certinho. Aqui vocês conseguem ver que ele tá terminando mais ou menos aqui na metade do gap, tá? É a medida mais ou menos padrão que eu costumo usar para colar sem que dê errado, sem que fique torto, ok? Mas eu também sempre confiro na parte da frente, onde que a guarda tá mais ou menos terminando. Então, só cuidado para não tirar ele do lugar completamente, né? E abre aqui com cuidado para você ter mais ou menos uma ideia das distâncias aqui. O meu tá um pouquinho torto porque eu tirei ele do lugar aqui, mas só para você ter mais ou menos uma ideia, porque aí você seguia pelas duas coisas, pelas distâncias aqui e também pelo meio. Eu sempre me guio primeiro pelo meio. O meio mais importante de estar mais ou menos aqui na metade para que o seu caderno feche e abre corretamente, ok? A gente vai passar cola aqui em duas etapas. Eu vou passar aqui no centro, no papelão, igual eu sempre faço, e só nas beiradinhas aqui no miolo para poder complementar e não ficar saindo cola aqui no acabamento. Então eu já vou pegar uma folha de rascunho, porque a ideia é colocá-la aqui para proteger o miolo na hora que você for passar a cola, tá? Deixa isso aqui de lado por enquanto, que a gente vai passar no grosso do papelão aqui antes de tudo. Passei e eu vou rapidinho passar do outro lado aqui para não ter problemas com a cola secando, né? Então a gente passa rapidinho, só na beirada, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, que foi o que você não passou aqui na capa, tá? E eu sempre passo um pouco nessa proteção aqui, porque como ela é um papel mais grosso, ela precisa um pouco mais de cola para segurar essa parte aqui, tá? Então você passa só aqui assim, só para ajudar na hora de colar. E aí você vai virar com cuidado, tendo atenção àquelas medidas que a gente já falou. Em cima e embaixo, né? Com a guarda aqui, as distâncias mais ou menos do jeito que eu falei, né? Que a gente viu aqui que tava, e a metade aqui em relação à lombada, certo? Você vai olhar tudo isso ao mesmo tempo. E com a prática, isso fica mais fácil, tá? Para fazer o fechamento, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Passar a cola aqui. Para fechar aqui é um pouquinho mais fácil, você vai pressionar a sua lombada contra o seu caderno para ficar certinho e vir com a outra mão fechando essa parte de cima. Pressiona bem antes de pensar em abrir, para ter certeza de que colou e que você não vai abrir antes da hora. E aí aqui você vai abrir com cuidado só essa primeira parte e vai passar a dobradeira aqui para terminar de colar. Aqui acabou sujando um pouquinho de cola, eu vou tentar tirar isso aqui com a borracha, vamos ver se vai dar certo. Acho que a folha que eu usei de proteção aqui, mesmo que eu tenha dobrado ela no meio, ela tava um pouquinho suja. Então tomem cuidado com isso, tá? E aí eu sempre deixo embaixo de peso para terminar de secar. Faço a marcação aqui da lombada, com muito cuidado também para não atravessar e rasgar. E aqui, ó, vocês vão conseguir ver que a logo ficou completamente descentralizada, né? Por conta daquela questão da lombada que a gente calculou, que eu calculei, no caso, o tamanho errado. Então, mas aqui não vai influenciar tanto, tá? Porque é a parte de trás, então não faz tanta diferença. O importante é que a parte da frente ficasse do jeito que eu queria que ficasse, ok? Então aqui, eu vou deixar isso aqui terminar de secar e pronto. É assim que o seu planner vai estar no final. A encadernação costura e cola tem vários pequenos detalhezinhos que podem parecer confusos, são várias etapas, mas é simples, não tem nada de muito complexo, é realmente só você saber esse passo a passo. O que eu acho que dá mais trabalho é conseguir colar o miolo na capa sem que fique torto e sem que você tenha problema na abertura do caderno. Quando eu comecei a encadernar, eu tinha muito problema com isso, eu não conseguia fazer direito, até que eu conseguia, e essas pequenas dicas de alinhamento que eu passei pra vocês, que ajuda demais a conseguir fazer ficar certinho. Se ficou qualquer dúvida, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. Se tiverem sugestão de conteúdo, deixa aqui pra mim também. E eu espero vocês no próximo vídeo.